Olá, gente, bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais uma porção da Palavra de Deus, com o tema Valorizando a Bíblia, valorizando a Palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a Palavra de Deus, porque ela é a única capaz de transformar as nossas vidas. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 14. Nós não vamos ler todo o texto, né? Porque é grande e esse nosso tempo de reflexão é pequeno. Então eu vou ler algumas passagens desse texto. Tudo bem? Diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E então ele passa a explicar, a falar sobre o que estava acontecendo ali logo depois do dia de Pentecostes. Então havia tido muitos sinais e prodígios ali naquele lugar? Sim, havia. Mas até então não houve e não tinha tido ainda transformação na vida daquele povo que ouvia, que estava ali olhando todos aqueles acontecimentos. Isso mostra que o poder de transformação não está no milagre. O milagre ele pode até abrir a porta para o evangelho ser pregado, mas a transformação só ocorre quando o evangelho, quando a palavra de Deus entra e penetra no coração humano. E Pedro vai fazer isso. Então ele começa a explicar ao povo o que de fato estava acontecendo. E então ele diz: olha, tudo que está acontecendo aqui também acontece porque vocês precisam crer em Jesus, aquele que vocês mataram. Aquele que vocês entregaram para ser morto, e ele morreu por vocês. Vocês o mataram. Não foram os sacerdotes, não foi o sinédrio, não foram os soldados romanos que matou Jesus, mas vocês mataram Jesus. E quando esta palavra entra e penetra o coração daquele povo, diz o texto que eles, ouvindo aquilo, se compungiram, ou seja, o coração deles se compungiu, se entristeceu. Eles sentiram o poder da palavra penetrando o coração deles. É o que está lá no verso de número 37 do capítulo 2 de Atos. Então, eles perguntaram a Pedro, depois de tudo isso que nos disse Pedro, o que nós faremos? O que devemos fazer? E Pedro respondeu a eles: arrependei-vos a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a palavra de Deus é que transformou o coração daquele povo. Não foi o milagre da descida do Espírito Santo, ou perceberem, né, que havia uma turma sendo cheia do Espírito Santo, que transformou o coração daquela multidão. Não, o texto diz que daquela multidão, 3.000 pessoas se converteram e se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Quebrantados, sim, pelo poder do Espírito Santo, mas transformados pelo poder da palavra de Deus que Pedro pregou àquele povo. Verso 41 diz isso: 3.000 pessoas. Então, a palavra de Deus é a base de transformação. Nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus, de ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. As pessoas gostam de viver milagres, testemunhos pessoais. Não quero aqui dizer que não são valiosas estas coisas. Elas são valiosas, mas elas não têm o poder de transformar a vida das pessoas. O que transforma de fato a vida das pessoas é a palavra de Deus, porque ela é poderosa para tal coisa. Assim como nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que ela é penetrante, cortante, ela é transformadora.
E é somente a palavra de Deus que tem este poder. Valorize a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, porque nela está a salvação. Um grande abraço, que Deus continue te abençoando e guardando a sua vida. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.